Olá, amigos. Aqui estamos para mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. Desejo que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Eu hoje queria falar sobre um servo de Deus do passado, lá do Velho Testamento, cuja vida nos impressiona demais a todos nós que lemos a Bíblia, todos aqueles que têm contato com a palavra de Deus, certamente se surpreendem com as narrativas bíblicas a respeito das experiências que esse homem teve com o Senhor. Eu estou falando de Elias, o tesbita. E eu queria ler para vocês aqui no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. É uma leitura um pouquinho longa, mas nós vamos ser rápidos aqui na leitura. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, Elias e fez conforme a palavra do Senhor, porque ele foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, pois eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: Traze-me, peço-te num vaso, um pouco de água para que eu beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Irmãos, eu queria meditar com você nessa oportunidade, andar com Deus, servir ao Senhor, viver o sobrenatural de Deus é maravilhoso. Hoje nós vivemos vidas tão diferentes daquela época, situações tão distantes dessas realidades, e nós ficamos sempre, muitos de nós já nos empolgamos lendo as ocorrências, como eu disse de início, da vida do profeta Elias, homem poderosamente usado nas mãos de Deus, né? Foi ele que clamou por fogo lá no Monte Carmelo, aonde Deus respondeu. Ele era um homem que era ouvido por Deus, né? Por isso Deus sempre oferecia o melhor para o profeta Elias. Nós vemos que hoje as pessoas, né, nós oramos muitas vezes pedindo ao Senhor coisas que nós precisamos para a nossa vida secular, para a nossa vida cotidiana. Eu vejo pessoas, já vi pessoas
pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero uma casa, mas tem que ser aquela casa que eu vi lá naquele bairro tal, aquela casa com 3 dormitórios, um é suíte, né? E nós projetamos e falamos muitas vezes orando com Deus, descrevendo, né, detalhes do que nós queremos que Deus faça por nós, né? Daquilo que nós precisamos e queremos, e quero um carro de tal ano, de tal marca, assim, assim, que seja flex. Muitas vezes nós agimos dessa forma, mas entregar-se nas mãos de Deus e viver nas mãos do Senhor, como viveu o profeta Elias, é muito diferente, porque ele, ali junto ao rei Acabe, ele disse que ia orar ao Senhor para o Senhor fechar o céu, e o Senhor realmente fechou o céu, e por um bom tempo não houve chuva nem orvalho sobre a face da terra. Mas Deus providenciou uma saída para Elias, né? Ele foi para um hotel 5 estrelas, ele foi para junto do ribeiro que estava naquele local, o Senhor mandou ele sair dali e se esconder lá junto ao ribeiro de Querite, né? E o Senhor providenciou uma forma muito estranha de suprir a necessidade alimentar de Elias, diz que os corvos traziam, pela manhã traziam pão e carne, e à tarde traziam pão e carne, tinha almoço e janta. Você imagina uma situação dessa? Ah, pastor, o senhor acredita nisso realmente? Eu acredito literalmente, porque Deus é Deus e Ele age como quer. E ele ficou naquele local que o Senhor mandou que ele se escondesse, ficava oculto ali naquele local, e ele ficou durante um bom tempo, até que por não chover, a fonte secou, o lago ali secou, não tinha água, e ele ficou sem água. Aí o Senhor disse para ele, deu uma ordem, né? Vai a Sarepta, que é de Sidom, aqui é uma outra localidade, né? Que eu preparei ali um pessoal rico, uma família abastada que vai te receber. Não, não foi isso que Deus disse, não. Deus disse assim, Elias, vai a Sarepta de Sidom, que ali eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente, que te receba e te abrigue. E ele foi, né? Ele foi. Que interessante o encontro dele com essa mulher, né? E o Senhor disse para Elias que ele fosse lá, porque o Senhor tinha dado ordem para que a mulher o sustentasse. Só que o Senhor ainda não tinha avisado a viúva, ela nem sabia disso. Porque Deus trabalha nos corações na hora que Ele quer, no momento que Ele quer e do jeito que Ele quer. Tanto que quando Elias chegou na entrada da cidade, viu aquela mulher catando uma lenhazinha, uns pauzinhos para fazer um fogo, e certamente o Senhor mostrou no coração dele que era aquela mulher. Ele conversou com ela e disse assim, você me traz um pouco d'água para mim beber? E ela certamente foi lá, como conta a Bíblia, pegou a água e trouxe a água para ele. Ele disse, agora você faz um bolo, prepara uma comida para mim, que eu estou com fome. Ela disse, meu senhor, vive o seu Deus, eu não tenho nada, o senhor viu, estava catando essa lenhazinha, que é para fazer o último restante do que eu tenho em casa, para mim e para o meu filho. Nós vamos fazer um bolo e depois nós vamos comer, depois disso nós vamos morrer, porque eu não tenho mais nada. Eu tenho um restinho de farinha, um restinho de óleo na botija, de azeite. Então vamos comer o último bocado e vamos morrer depois disso. Que situação! Essa é a viúva que Deus preparou para que cuidasse de Elias. Mas, na verdade, Deus preparou o coração dela, porque ela o recebeu, e ela disse assim, eu não tenho nada. E ele disse assim, não, você vai, prepara, pega o que você tem lá, mas primeiro você faz um bolo para mim, traz, né? E depois você faz outro bolo para você e para seu filho, né? E ela procedeu assim, confiando na palavra do homem de Deus, e ele garantiu para ela, porque ele falou em nome do Senhor. Ele disse, assim diz o Senhor, que o azeite da botija não faltará e a farinha da panela não terminará. Isso aconteceu realmente, né? E essa viúva tinha um filho,
e esse filho, depois desses acontecimentos, acabou ficando doente, adoeceu, a doença se agravou, e ele morreu. E Elias estava hospedado ainda na casa dela, e ela procurou Elias ali chorando, isso na continuidade da narração do que eu li na palavra de Deus, mas você pode ler todo o capítulo 17 que você vai encontrar. E ela disse assim: homem de Deus, o que eu fiz de mal para que você trouxesse essa situação diante de mim? Será que os meus pecados foram lembrados diante de Deus, que ele me tirou o meu filho e tal? Mas Elias foi orar pelo menino, pegou o menino em seus braços, levou para o seu quarto, orou a Deus e clamou: Senhor, pediu misericórdia a Deus, e o menino ressuscitou. E ele entregou vivo o filho da viúva de volta para ela. Você sabe que esse é o nosso Deus. Sabe por que eu estou contando isso para você? Porque eu não sei qual é a sua situação, eu sempre estou falando com pessoas, eu não sei como foi o seu dia hoje, eu não sei quais são as coisas que estão acontecendo com você, eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando, eu não sei se faleceu alguém da família, eu não sei se alguém perdeu a sua saúde, está cometido por uma enfermidade, eu não sei como é que está a sua família, o seu lar, mas de uma coisa eu sei: o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. O nosso Deus é o Deus de Elias, é o mesmo Deus, o mesmo Senhor, e ele age às vezes de maneira inusitada, imprevista, aonde não existe caminhos, Deus os cria, porque ele é o Senhor, ele é o Deus de Israel, ele tem todo o poder nas suas mãos. É por isso que agora eu vou orar por você, na certeza que o Senhor Deus de Elias vai agir na tua vida, vai agir na tua causa. Que você leia depois, reflita sobre essa passagem de 1 Reis, capítulo 17, leia o capítulo todo, para você ver que maravilha. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Criador, aquele que detém todo o poder nas suas mãos. Não está nada caminhando descontroladamente, não. O controle está nas mãos de Deus. Feche seus olhos que eu vou orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, mais uma vez na tua presença, eu estou orando a ti por esse povo que me ouve, até onde chega, Senhor, esse vídeo, a minha voz, esta oração. Eu sei que eu estou clamando ao nosso Deus, que é o mesmo Deus de Elias, o tisbita, e eu sei que o que eu acabei de ler é a verdade literal, Senhor, é tudo aquilo que aconteceu naquela ocasião. Senhor, nós precisamos de um milagre das tuas mãos para esta vida que nos ouve e nos acompanha, para esta família que está recebendo esse vídeo, esse áudio. Senhor, em nome de Jesus, cura as enfermidades, liberta pelo teu poder, concede vitória nesta luta e nesta causa. Eu rogo a tua bênção, porque eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu Espírito e para a honra e glória do teu nome e do teu reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e que você continue confiando no Deus de Elias, porque ele é o nosso Deus. Eu sou o pastor Paulo Weirisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Barueri, São Paulo, em Alphaville. Deus te abençoe e até a próxima, nos permitindo Deus. Um abraço.